Olá, estou aqui na caminhada, do lado de uma pista de carros, do outro lado uma mata com passarinhos, então vai ter uns barulhinhos de carro misturado com natureza. Então, vim aqui hoje conversar sobre algo que me veio à memória de um momento passado, sobre as feridas do feminino e, nesse caso em específico, sobre o excesso de agradabilidade. Esse é um tema bem recorrente aqui nos podcasts porque fez parte da minha vida de uma forma muito presente por muitos anos. E hoje eu estou em processo de transmutação dessa atitude, dessa realidade, porque eu vejo que não faz parte de quem de fato eu sou, mas era uma forma que a minha persona utilizou para poder sentir-se pertencente e poder camuflar de alguma forma algum medo de rejeição, medo de não ser aceita. Então eu me travestia desse excesso de agradabilidade para poder pertencer aos ambientes, para sentir que era querida, benquista, às custas de quem eu era na minha autenticidade. Então, eu estava lembrando de um momento da minha vida em que um chefe meu, de profissional, foi me apresentar a uma equipe que iria fazer parte da minha jornada profissional naquele momento. E esse chefe já me conhecia, a equipe também, mas não tinha tanta convivência. E ele me apresentou da seguinte forma, ele disse assim: a Luana é uma profissional que eu tenho como referência porque ela está sempre disponível, ela não tem medo de trabalhar, está sempre aberta ao que a gente sugere, ela não dá trabalho e ela é organizada. Então acredito que vai ser um ganho bom para essa dinâmica agora de trabalho, ter uma pessoa como ela atendendo esse tipo de doença na nossa equipe. E ao mesmo tempo em que eu senti que ele quis de alguma forma me elogiar e me apresentar positivamente para a equipe, eu senti também uma dor interna, porque o que ele trouxe à tona, ou trouxe à luz para as pessoas, era exatamente a minha sombra, a sombra daquela Luana excessivamente disponível, excessivamente pronta para fazer qualquer coisa que fosse solicitado, que não faltava trabalho, foi uma das coisas que ele falou também. Às custas de que essa Luana existiu, às custas de, às vezes, ir para o trabalho com enxaqueca, com ânsia de vômito, mas não acolhendo a mim mesma, porque tinha o trabalho a fazer. Às custas, às vezes, de um alto sacrifício de tempo que, por não saber dar não, assumia algo a mais que naquele momento eu não tinha condições de assumir sem negligenciar algo meu. Então, às custas de um autoabandono. E esse tipo de elogio já não fazia mais parte da minha vida. Eu não queria mais escutar isso. E eu já estava decidida naquele momento de que esse era o caminho do sofrimento, que esse era o caminho da dor e que não era o caminho que eu pretendia seguir. Eu já estava determinada a me ver livre dessas prisões
Então, assim, apesar de ter sido doloroso, escutar esse pseudo-elogio foi bem importante, porque foi mais uma forma de trazer clareza àquilo que muitas vezes eu nem eu mesma enxergava. Talvez se fosse algum tempo atrás, alguns anos atrás, eu escutasse isso, eu ficasse até lisonjeada com essa fala, achando que aquilo dali era algo muito bom. Que bom que agora eu já vejo diferente. Sei que as intenções do chefe não foram ruins, ao contrário, mas para mim não me cabia mais. Isso era uma roupa que eu não queria mais vestir. E que possamos enxergar nuances de nós mesmos que, por estarmos imersos nessa sombra e nos nossos medos, eles ficam tão camuflados que nem sempre conseguimos perceber. Que possamos ir despertando para as verdades essenciais das nossas próprias pessoas, das nossas próprias essências, para que elas possam vir à luz, para que elas possam acender e para que possamos não negligenciarmos mais quem somos, ao mesmo tempo que possamos utilizar do discernimento para unir as nossas virtudes, que elas não deixem de vir à tona, que elas não deixem de aparecer, mas que elas não sejam confundidas com as nossas próprias máscaras, para que possamos ser autênticos e fiéis a quem de fato nós somos em essência. Um abraço, paz e luz.